As minhas críticas com o Fábio, elas tiveram sempre dois componentes. O primeiro sempre foi achar que, e eu sei que tem muitos amigos que trabalharam com o Fábio no clube e que diziam, o Fábio de fato é um líder para esses caras. A minha crítica é de quem estava do lado de fora. Eu sou um torcedor sobre o Cruzeiro. Eu não sou nada além disso. Então, eu não mando no Cruzeiro, eu não tenho nada do Cruzeiro, não quero ter nunca nada do Cruzeiro, a não ser poder ir para arquibancada, pagar meu sócio e ir pro jogo. As minhas críticas sempre foram sobre essa posição do Fábio de liderança, que não me parecia ser, de fato, uma liderança no campo. Não te convenci. Nunca me convenceu. Gente, essa é uma opinião pessoal, muito pessoal, tá? Torcedor do Cruzeiro que ama o Fábio, que acha que ele era um líder porque ele usava a faixa de capitão. Perfeitamente. Eu não acho. Por alguns episódios que me marcaram na história com o Fábio. O primeiro deles, eu acho que não existe nada na história comparável ao que o Fábio fez no episódio Costas. Nada. Então, acho que aquilo é um balizador. Eu vou dizer que isso, tecnicamente, o Fábio era horrível? Evidentemente que não. Eu nunca disse que o Fábio era um goleiro horrível tecnicamente. Eu nunca gostei da posição de ídolo que ele ocupava e não me pareceu que ele, em momentos críticos, que é quando você olha para o ídolo e diz, agora ele me representou. Vou citar um outro episódio. O episódio da dita proposta vou para o Atlético, poderia ir para o Atlético, e a resposta, Deus é quem sabe. Amigo, tem 19 clubes da Série A, tem 78 clubes no universo para você jogar. O único clube em que você poderia dar uma resposta, inclusive, mentirosa. Você podia dizer o seguinte, eu nunca jogarei Jamais. lá e no ano seguinte parar no Atlético. O Tite fez isso, né? Aconteceria. Aquilo é outro marco para mim, porque eu acho que é uma postura que não condizia com outros jogadores. Bom, a gente já ouviu entrevistas do Alex, né? Dizendo de possibilidade de jogar em outro clube, de fazer isso, de fazer aquilo. E ter opção. O Alex, eu sei que ele é uma prateleira muito diferente. Mas vamos trocar. Você imagina o Diego Tardelli perguntado, respondendo o quê? Você imagina o Marcelo Ramos. Pergunta pro Marcelo. Outro dia meu irmão tava com ele em Brasília. Fez um beijo pro meu irmão, inclusive. Fez um puta vídeo com o Marcelo lá, falando do meu filho e tal. Legal pra caralho. Você imagina o Marcelo respondendo isso? E o Marcelo Ramos não tem um décimo, acho, do apreço que a torcida do Cruzeiro tem pelo Fábio. O Marcelo jamais... E o Marcelo talvez precisasse mais falar assim, deixa aquela portinha lá aberta. O Fábio não precisava. Ele é um cara que não precisava daquilo. Aí tem uma posição que eu já ouvi de jogadores, e por isso eu vou colocar aqui as duas na mesa. Eu já ouvi de muita gente dizendo, naquela crise específica de atraso do salário com o Gilvan, se eu não estiver enganado, em 2011 ou 12, eu não vou me lembrar exatamente, em que o Fábio escreve a carta dizendo, olha, isto aqui é a reclamação dos jogadores, tem que pagar o salário. Gente, tá legítimo. Eu defendo que todo mundo possa fazer greve na vida e reivindique o quanto quiser. Perfeitamente. O que eu não sei é se as outras possibilidades antes foram esgotadas para aquilo acontecer publicamente. É a mesma crítica que eu estou fazendo ao Machado agora. Publicamente você fazer aquilo tem ganho. Você tem direito de fazer. Mas também me pareceu que, como um cara que era o capitão, a referência do clube, jogou pra galera. Eu imagino que esse cara... Isso você está falando de 2020, né? Não. É do episódio anterior. Talvez os nobres amigos da internet vão se porque lembrar. teve a greve mesmo, aquela vez que eles ficaram 2 dias sem treinar. Mas essa... Em 2020. Não, acho que não foi 2020, não. Foi antes disso. Foi antes disso. Foi na gestão Gilvan ainda. Tá. E eu me lembro claramente do Gilvan responder, dizendo, não, mas peraí, vamos conversar com o Fábio. Porque eu acho que é isso. Um ídolo deste tamanho, muita gente pode pensar exatamente o contrário do que ele falar, pô, Mibra, mas é exatamente isso, cara. Pô, o ídolo desse tamanho é ele que tem colhão de poder ir pra imprensa e botar exatamente esta banca. Cara, eu aceito esse argumento e acho legítimo pra caramba. Mas na minha construção do Fábio como ídolo, essas são coisas que pesaram. E pra ser justo... eu acho que essa carta aí foi entregue pro Marcão. Se eu não me engano, se o Marcão estiver acompanhando a gente, também, essa carta foi entregue pro Marcão. Pode ter sido. E assim, eu acho que esses episódios, eles, pra mim como torcedor, eles são muito marcantes. Eles são episódios... E eu sempre dizia, e eu tinha uma crítica que eu mesmo mudei a minha crítica em relação ao Fábio, neste ponto. De que o Fábio, até as Copas do Brasil, ou até a primeira Copa do Brasil, não tinha um título pra chamar de seu. Aquele que você diz assim, quem ganhou a Copa do Brasil de 96 tem um nome.
Nelson de Jesus da Silva. Dido. O que ele fez no Parque Antártica. Nelson de Jesus dessa. Não tem. Brincadeira, o maior jogo de um goleiro na história. Eu nunca vi nada Ele e parecido. Rogério Ceni contra o Liverpool. Em 97, você olha para aquele lance com o Julinho. Julinho Botelho? Não Botelho. Só, Julinho. Julinho Botelho é o antigo. Você olha pro lance do Julinho. Que ele falha torcedor primeiro, eu, né? eu tava do lado daquilo, você olha. Essa é a bola essa é a bola do título. Ele falhou primeiro. Não, Ele falhou primeiro. Ele espirra. Ele espirra. Mas o Mancuso Aí é que falava Ele um não negócio tinha- importante. O Mancuso, ele falou Volante. assim: jogador, pra mim, pode cometer a cagada, mas ele tem que Você- limpar. eu digo mas isso. ele tem que limpar. Cagou, limpa. Eu tinha no Fábio isso. O nego falava 2013 e 14. Não fez mais que obrigação num time que deitava e rolava. Ganhava de 3 ou 4 quando precisasse. Desarmava jogo em bola aérea com o Bruno Rodrigues e o Dedé. O que eu acho que o Fábio teve foi sim. 2011 é pra botar na conta. O que ele fez no jogo contra o Grêmio. 11 não, desculpe. Na primeira Copa do Brasil, que a gente ganhou de 17. Com 6 caras da Série A seguido. De Chapecoense, São Paulo, Grêmio e todo mundo. Aquilo foi fenomenal. Aquilo é um título assim, é do Fábio. Esse é o título que eu vou lembrar e falar, é dele. É o de 2018, que é aquele pega os 3 pênaltis contra o Santos. Maravilhoso isso. E depois, no jogo contra a Chapecoense, ele faz uma partidaça. No jogo contra o Flamengo, faz parte. Assim, foi um negócio. Marcão tá falando aqui, ó. Foi em 2012. Ele e o 2012, Montijo tinha entregaram a certeza. carta. Exatamente. 2 ídolos. Exatamente. Não passa longe. No meu critério, o Montilho tá longe de ser ídolo. Tá longe de ser ídolo. Se a gente vai falar que. Muito eu também bom acho, jogador. eu também Bom acho. jogador, mas ídolo não. E o Sorin? O Cruzeiro foi melhor pro Sorin do que o Sorin foi pro Cruzeiro. O Sorin ganhou aqui uma idolatria. Pois é, você acha justificável? Não, do ponto de vista técnico, não acho justificável. Eu não acho que, do ponto de vista técnico e de história. É claro que se você vai dizer assim, então você tá falando que o Nonato jogou mais do que o Sorin na história do futebol. Evidentemente que não. Pra mim Tô o confuso. Cruzeiro, ele é o lateral Quem? da Você tá história. falando que o Sorin jogou mais que o Nonato? Não, na história do futebol. Da vida. Da vida. Não do O Cruzeiro. Sorin Eu foi um acho- jogador eu O Sorin acho- foi capitão digo- da Copa da Argentina na Copa do Eu tô Mundo. dizendo por isso. Mas Agora, Mas aí o o que o meu ponto é esse. O Nonato jogou a pelo Copa clube. América pela seleção brasileira. não há nada a Não, comparar. é beleza, mas- Pro Cruzeiro, não há nada a comparar. Veja bem. Eu vou dizer acho que o negócio aqui Nonato que o torcedor- jogou mais. Eu vou dizer um Fala negócio aqui que pelo o torcedor pode marretar também. Faz parte do Eu jogo. acho que o Sorin não dá conta de engraxar a chuteira do Nonato. Eu também. Mas Eu sou também. mais grato ao Egídio do que eu sou ao Sorin. Faz sentido. Eu sou Faz muito. sentido. Eu acho. Ibrahim tá dizendo que o Sorin é pior do que o Egídio. Não. O Egídio foi um jogador mais útil Importante. e mais o importante. Sorin tem esse negócio de ser um argentino massa. que arrancava, que sangrou na final Jogou da pela seleção e que isso é tal. massa É também. muito massa. E é um cara que ainda depois de ter saído do Cruzeiro mantém esse Respeitoso negócio. com o clube. Não só respeitoso, Gosto, ele se acho diz mesmo. torcedor do Cruzeiro. Eu acho isso. Isso é massa, é. Aí esse ponto, Fusca, é um desses que eu vou voltar pra falar do Fábio. Então pode voltar. Eu nunca vi uma manifestação do Fábio desse calibre com o Cruzeiro. Nem quando esteve no Cruzeiro, quando era o cara do time. E vamos lá, tem até episódios muito difíceis. O episódio da volta do Fábio com o Mano Menezes, depois do Rafael fazer o que Foi. estava fazendo no gol do Cruzeiro, Rafael tava. é inacreditável. catando tudo. O Fábio saiu porque estava lesionado. Aí ele voltou, é natural que ele voltasse. Sim. Eu entendo o argumento desportivo de quem faz gestão de grupo. E uma coisa é a gente, como torcedor, olhar do lado de fora e falar assim, tinha que fazer isso. Não. Outra coisa é o técnico que trabalha com esse troço. 200 anos, e você tem todo o legítimo direito de discordar, mas talvez do ponto de vista de grupo ele fala, cara, não tem como eu manter o Fábio no banco pro Rafael. Mas o que se tem daquele episódio não é legal. É de... Os ventos contaram a época, que é do Fábio, se irritar em ficar no banco para um cara que foi banco Porque dele. a vida eu inteira. me lembro, o Mano manteve o Rafael nos jogos da Copa do Brasil. Exato. E nos jogos do Brasileiro, o Fábio já voltou. E chegou a haver foi interpretada como uma certa reclamação do Fábio de dizer, mas eu quero voltar, porque eu tenho que voltar, que é o meu lugar e tal. Cara, tu é um capitão, cara, você é dono dessa porra. Sacou? Você é gigante nesse negócio, você não precisa disso não. O Rafael é um puta goleiro, você não precisa disso. Então, eu digo, tudo que eu tenho em relação ao Fábio, e tinha questões, inclusive, muito técnicas. Eu acho que ele tem problemas nos gols da Libertadores em 2009. Acho. Tecnicamente tem. Acho que esse é um problema do Fábio de decisão.
Sempre foi um goleiro que a bola cruza a área, ele não sabia se vai ou se fica, e várias vezes a gente cansou de tomar gol.